Atenção, Marvecos, Marvelinos, Marvelnautas e Marveloides, está começando o Marvetland e hoje vamos falar sobre a volta dos que não foram. Sequência imediata do encadernado Tempo Esgotado, Capitão América, o Soldado Invernal é uma das histórias mais incríveis do Sentinela da Liberdade, seja pelo roteiro de Ed Brubaker, seja pelo importante momento que a trama foi construída em meio a um enorme problema de imagem americana por causa do ataque às Torres Gêmeas. Deixando de lado o sentimentalismo patriótico, esse drama psicológico mostra um outro lado do herói bandeiroso, atormentado por um passado que não abandona nunca o protagonista. Se você ainda não viu a resenha de Tempo Esgotado, dá uma passadinha lá e volta aqui na sequência. O atentado na Filadélfia tinha sido arquitetado com detalhes para colocar o Capitão América no camarote para assistir às desgraças e ele viu a explosão sem poder fazer nada. Os flashbacks mostram que Karpov trabalhava em um submarino espião russo que navegava pelos mares árticos quando um sinal alemão informa que o capitão havia explodido com um foguete naquela área. Karpov ordena uma busca, mas eles não acham o capitão. Porém, acharam uma outra pessoa, Bucky. Alexander Lukin era a única conexão em toda a história e ele vira alvo da missão da S.H.I.E.L.D. quando descobrem que haveria uma reunião de alta cúpula na Kronos para definir a compra da empresa Roxxon. O plano era entrar, prender Lukin e sair, mas tinha outros fatores no jogo. O primeiro era a morte de Jack Monroe, que ficou como principal suspeito pelos atentados. Outro fator é a morte de um outro agente, Neil Tepper, que teve um relacionamento com Sharon Carter e ela ficou irritada com mais essa perda. Agora, tanto Steve Rogers como Sharon Carter tinham envolvimento psicológico na história. Nick Fury comanda mais uma das suas invasões não oficiais, dessa vez na sede da Kronos em um território soberano, mas quando eles chegam à sala de reuniões de Lukin, se deparam com altos figurões da ONU e da Casa Branca negociando um oleoduto. O capitão perde a cabeça, mas tem que se retirar sem atingir seu objetivo, enquanto o relatório confidencial de Lukin sobre o projeto Soldado Invernal some da sua sala e aparece dentro da mansão super protegida de Steve Rogers. Todos os detalhes confirmando o resgate de Bucky pelo general Karpov, sua sobrevivência graças à baixíssima temperatura do mar Ártico, que estancou a hemorragia decorrente da perda de um braço, as experiências para verificar se havia o soro do super soldado nas veias do rapaz, a lavagem cerebral e os seguidos implantes cerebrais para repor a falta de memória, as missões assassinas que ele atuou e até as observações de Karpov durante seus últimos dias, afirmando se divertir ao ver aquele garoto que um dia foi tão devotado aos Estados Unidos servindo a mãe Rússia. Aparentemente esse relatório apareceu para Steve Rogers por obra do cubo cósmico. Foi o suficiente para desconjuntar de vez os pensamentos de Steve Rogers. Ele conversa com Sharon e Nick sobre o novo personagem e não chegam a nenhuma conclusão. Steve ainda quer acreditar que Bucky está dentro daquele corpo que agora é controlado por inimigos, mas dificilmente os seus companheiros aceitariam isso. Enquanto isso, Lukin vai se tornando mais e mais poderoso com o controle do cubo cósmico, alterando a realidade e conseguindo ampliar os domínios de sua corporação, mas começa a sentir os efeitos colaterais do poder com devaneios e momentos de agressividade. O capitão perambulava pelos telhados da cidade pensando em alguma saída quando se encontra com o Falcão, seu antigo amigo. Enviado por Nick Fury, o parceiro alado do capitão se atualiza sobre tudo o que passava e ouve o capitão dizer que ainda quer ajudar Bucky, forçando o aparecimento do que havia de bom dentro dele. Eles pedem ajuda ao Homem de Ferro para atacar uma instalação da IMA e conseguir uma tecnologia que pudesse rastrear o cubo, e descobrem que o artefato estava sendo levado para uma instalação subterrânea da Kronos, em West Virginia. Mesmo com Tony Stark dizendo que não podia ir porque as indústrias Stark estavam em colapso por causa da ascensão do Império Kronos, os dois parceiros vão ao local em busca do cubo e, consequentemente, de Bucky Barnes. A nova missão do Soldado Invernal dada por Lukin era guardar o artefato do mal em um local inacessível, pois o empresário já sentia a insanidade que aquele pequeno artefato causava aos seus donos.
A chegada do Capitão e do Falcão às instalações escondidas é acompanhada pelo Soldado Invernal pela mira de um rifle sniper, uma das suas especialidades. E ele atira. Mas graças ao poder de se comunicar com o Asa Vermelha, o Falcão conseguiu antever o ataque e se esquivou, avisando a localização do Soldado Invernal ao Capitão América. Eles invadem o local e uma verdadeira guerra acontece ali, principalmente quando Sharon chega com reforços. O Capitão enfrenta seu antigo amigo e uma guerra psicológica acontece paralelamente ao combate físico. Muitos golpes são trocados enquanto Steve tenta arrancar Bucky daquela crosta criada pelos russos, até que o Capitão duvida do Soldado Invernal, ordenando que ele atire e o mate se realmente sente que não o conhece. Titubeando, Bucky atira, mas o Capitão se esquiva e derruba seu oponente junto com o cubo cósmico. Steve Rogers toma o cubo em suas mãos e ordena que o Soldado Invernal lembre de tudo, e o poder do artefato devolve a memória de Bucky. Logicamente que o cubo nunca cumpre exatamente o que lhe pedem e Bucky retorna de seus devaneios absolutamente transtornado, achando que deveria ter morrido, e toma o cubo das mãos do Capitão. Bucky some no ar teletransportado para o Fort Leahy, local onde conheceu o Capitão América, enquanto todos ficam indagando se ele realmente havia morrido após ter desejado isso para o cubo. Uma verdadeira obra-prima, um enredo fechadinho, bem amarrado e cheio de reviravoltas que só peca pela velocidade com que as coisas se resolvem na última edição do arco. Mas ficam pontas abertas enormes para serem exploradas mais à frente. Depois disso tudo, a gente só pode falar: seja bem-vindo de volta, Bucky. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, os seus comentários e as suas críticas. Assine o canal e ative as notificações. Compartilhe o vídeo e visita marvelchrono.blogspot.com.br para conhecer e acompanhar o maior projeto brasileiro de organização das histórias da Marvel.